Muy buenas tardes, Muito boa amados tarde, hermanos y amados amigos irmãos presentes. e Es amigos para mí presentes. una bendición y privilegio grande É para estar mim uma con bênção e ustedes privilégio grande estar com en esta vocês ocasión para nesta compartir con ocasião ustedes para compartilhar com unos vocês momentos de compañerismo uns alrededor momentos de companheirismo de la palabra de Dios ao redor da y su palavra de programa Deus e seu programa correspondiente a este correspondente tiempo final, a este tempo para lo final, cual quiero leer para o qual quero en el ler libro del Apocalipsis, no capítulo livro do 11, Apocalipse, capítulo 11, versos 15 versículos al 15 19, ao 19, donde nos dice: onde nos diz: el séptimo ángel tocó la trompeta, O sétimo anjo tocou a y hubo trombeta grandes voces en el e cielo houve que grandes decían, vozes nos céus que los diziam: reinos del mundo Os han reinos venido do a ser de mundo nuestro Señor vieram y a de su ser do Cristo, nosso Senhor e do y seu Él Cristo, reinará por los siglos e ele reinará de pelos los siglos. séculos dos Y los séculos. 24 ancianos E os 24 anciãos que estavam sentados delante que de estavam Dios en sus sentados tronos, diante de se Deus em postraron seus sobre tronos sus rostros se y adoraron prostraram sobre seus a rostos Dios, e adoraram a Deus, diciendo: dizendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Te damos el que graças, eres Senhor y Deus que Todo-Poderoso, eras y que o que é has e de que venir, eras e que hás de porque vir, has tomado tu gran poder porque tomou y has de teu grande reinar. poder e Y se reinou. iraron las naciones y tu ira ha venido. E se iraram as Y el nações, tiempo e de tua ira juzgar a veio, los muertos, e o tempo de julgar y aos de dar el mortos, galardón a tus e de siervos, dar o los galardão aos profetas, teus servos, a os los profetas, santos, aos y a los santos que temen tu nombre, a los e aos que temem pequeños teu y a los nome, grandes, aos pequenos y e de aos destruir a grandes, los que destruyen e de la destruir tierra. Y el aos que templo de destroem a Dios fue terra. abierto en el E o cielo, templo de Deus foi y el aberto arca no de su céu, pacto se veía en el e a arca do templo, seu pacto se y via no hubo templo. relámpagos, voces, un E houve terremoto relâmpagos, y vozes, grande trovões, granizo. terremoto e grande granizo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe nossas almas com y sua nos palavra permita entenderla. e nos permita Que nos entendê-la. abra su palabra Que nos abra en sua esta palavra tarde nesta y tarde nos revele todo lo que Él desea que e nos nosotros revele tudo o que Ele deseja entendamos. que nós En el nombre entendamos. eterno del Señor No Jesucristo. nome eterno do Amén Senhor Jesus y amén. Cristo. Amém Nuestro tema e para amém. esta ocasión es el séptimo Nosso tema ángel para essa ocasião é tocando o sétimo anjo la final trompeta. tocando a final Pueden tomar trombeta. asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a gentileza. De esa trompeta que se habla aquí, Dessa trombeta que se fala aqui, es la misma trompeta que é a mesma trombeta se menciona en que se 1 menciona Corintios, em capítulo 1 de 15, Coríntios, capítulo 15, versos 49 versículos al 49 55 o ao 56, donde 55 dice: ou y así 56, como onde hemos diz: traído la imagen del terrenal, E assim como trazemos a imagem do terrenal, del celestial. traremos O também a sea que imagem do seremos a celestial. imagen y semejanza Ou seja, de nuestro seremos a amado imagem e Señor semelhança Jesucristo. do nosso Pero esto amado digo, Senhor Jesus hermanos, Cristo. que la carne y la sangre no pueden Mas isto herdar digo, el reino irmãos, de Dios, que a carne e o ni la sangue não corrupción podem herdar o hereda reino la de Deus, incorrupción. nem a O sea que corrupção nosotros no herda podemos, a con estos incorrupção. cuerpos mortales, Ou seja, que nós não podemos, com esses corpos mortais, el reino de Dios, herdar o y venir a reino ser de reyes Deus y e vir a ser sacerdotes en el reis glorioso e reino sacerdotes milenial, con este cuerpo no mortal glorioso corruptible reino milenial, y temporal. com este corpo Para mortal, reinar con corruptível Cristo e en el reino temporário. milenial, tenemos que tener Para el reinar nuevo com cuerpo, Cristo no reino milenial, el cual Él nos temos dará. que ter o novo E ser a corpo, imagem e o qual Ele semelhança nos de dará, Jesucristo, nosso e ser a imagem e Salvador. semelhança de Jesus Cristo, En nosso ese cuerpo Salvador. es que viviremos eternamente, Nesse corpo é que jovencitos, viveremos eternamente, representando por toda a jovenzinhos, eternidade de 18 representando a por toda a 21 eternidade anos de de 18 idade. a 21 anos He de aqui idade. os digo um mistério. Eis aqui vos He digo um aqui mistério. os digo um mistério. Eis aqui vos No digo um todos mistério. dormiremos, pero todos Nem todos seremos dormiremos, transformados. mas todos Ou seremos seja, que viene transformados. uma transformação Ou para seja, nuestro que vem uma cuerpo, transformação para o nosso corpo será terrenal. cambiado de lo mortal a lo imortal, Será de lo mudado do corruptible a lo mortal ao incorruptible. imortal, Será do corruptível ao cambiado incorruptível. para ser um Será corpo mudado para ser um incorruptível e corpo mortal, incorruptível e imortal como el e cuerpo de glorificado, nuestro amado Señor como o corpo do Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em um momento, em um abrir e Em um cerrar momento, de ojos, em um abrir e a fechar la de final olhos, trompeta, a final aquí trombeta, tenemos la final trompeta, e será aqui temos a a la final trombeta. trompeta. O sea, que E en el- será a será en final el trombeta, tiempo ou seja, que será de no la tempo trompeta final.
da trombeta final. Afinal, trombeta, porque se tocará a trombeta, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Afinal, trombeta é que os mortos em Cristo vão ser ressuscitados, e nós que vivemos vamos ser transformados. Afinal, trombeta é essa sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. E tudo isso está abaixo do ministério das 12 oliveiras. Lembrem que o capítulo 11 do Apocalipse corresponde às 2 oliveiras, nos quais, vejam vocês, se manifestarão estas grandes maravilhas, milagres e sinais a nível mundial. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, no livro dos selos, vamos ler aqui, na página 58 al 59. Na página 458 ao 59 diz: Então é entre o sexto e o sétimo selo, quando ele chame estas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24:31, quando a trombeta soe, será a trombeta das 2 testemunhas da era da graça para os judeus. Agora vejam como essa trombeta final, essa grande voz de trombeta com a qual são chamados e juntados os escolhidos de Deus, primeiramente os escolhidos entre os gentios, a igreja de Jesus Cristo, e depois os escolhidos do povo hebreu. Agora vejam, estes escolhidos são chamados com o quê? Com a trombeta final, ou grande voz de trombeta. E quando a trombeta soe, será a trombeta das 2 testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. É a trombeta das 2 testemunhas, ou seja, de Moisés e Elias. E agora vejamos mais claro aqui em Mateus 24:31, e enviará seus anjos, não é somente um, senão 2, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som da trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus, chamando a batalha. Deus está falando. Estes 2 anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do 7º anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do 1º anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do 2º anjo, soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou a cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande ceia divina para chamar um grupo de pessoas. E houve o som de uma só trombeta. E foram abertos 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Como temos visto, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Agora vejam vocês, como Deus, quando fala na terra, e sempre o faz por meio de um mensageiro, a voz de Deus é tipificada no som de uma trombeta. Uma trombeta está soando, isto é, Deus está falando por meio de um mensageiro. E agora para os chamados escolhidos de Deus dentre os gentios, primeiramente, para a igreja de Jesus Cristo, Ele chama seus escolhidos com grande voz de trombeta. É por meio dos ministérios dos anjos do Filho do Homem. E depois, Ele chamará aos escolhidos do povo hebreu com a mesma mensagem da grande voz de trombeta, por meio dos ministérios dos anjos do Filho do Homem. E assim, é como a 7ª trombeta, a trombeta final soa e chama juntos os escolhidos de Deus e nos prepara para ser transformados neste tempo final, nós, os que vivemos. E depois chama o povo hebreu, chama a 144.000 hebreus com essa mesma trombeta, os reúne e os sela com o selo do Deus vivo. E assim se completam os escolhidos entre os gentios, primeiramente, e depois os escolhidos do povo hebreu. Agora olhem quanto o reverendo William Branham nos falou dessa trombeta final. Diz, na página 47 do livro de citações, versículo 402, diz: E nós que vivemos e tenhamos ficado até a vinda do Senhor,
Vejam, para quem é isso? Para os que vivem e tenham ficado até a vinda do Senhor. Não evitaremos ou impediremos aos que dormem. Esses preciosos que selaram seu testemunho com seu sangue. Não impediremos ou estorvaremos aos que dormem. Porque soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. Esse algo evangélico soará. Essa trombeta final, ou sétima trombeta, é algo evangélico. É a pregação do evangelho do reino. Esse algo evangélico soará. O anúncio de sua vinda. A trombeta final, ou grande voz de trombeta, ou sétima trombeta que soa em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. Vejam vocês. É a pregação do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, proclamando, anunciando o mistério da segunda vinda de Cristo, anunciando esse mistério à Igreja de Jesus Cristo, abrindo-lhe esse mistério e identificando o que é, em realidade, a segunda vinda de Cristo. E com a pregação desse mistério, do mistério da segunda vinda de Cristo, do mistério do sétimo selo, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus e preparados para ser transformados neste tempo final. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que vivemos e permaneçamos seremos transformados, parados ali, e sentir uma mudança. O cabelo branco se irá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos. E encontraremos aos nossos amados primeiro. Agora vejam como será este grande evento de nossa transformação e da ressurreição dos mortos em Cristo. Também vimos na página 159 que os discos voadores ou carros de fogo terão a ver com a nossa transformação e com a ressurreição dos mortos em Cristo. Agora podemos ver que as hostes celestiais estarão trabalhando neste tempo final, para todo esse programa divino que se estará realizando neste último dia, com o qual nós estamos vivendo. Agora, vejamos um pouquinho mais sobre esse mistério. Lembrem que o reverendo William Branham nos disse, na página 128 do livro de Citações, versículo 11:43, debaixo da sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. O sétimo selo para a igreja é a segunda vinda de Cristo. E a sétima trombeta para Israel é a segunda vinda de Cristo. E sob a sétima trombeta estão Moisés e Elias. E agora, vejamos na página 129, versículo 11:50 diz: agora, tão logo como esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo. Tão logo como o mistério do sétimo selo é conhecido, ou seja, tão logo como a segunda vinda de Cristo é conhecida, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Agora vejam vocês, esse mistério tão grande. Mas é tudo tão simples que até as crianças podem compreender ao ser aberto a todos os filhos e filhas de Deus. Encontramos que este mistério da sétima trombeta, vejam, diz aqui, ele disse que a grande trombeta tocaria, ou seja, soaria. A grande trombeta, não trombetas agora, festa das trombetas. Há duas delas, Moisés e Elias, para chamar as trombetas, senão que debaixo da grande trombeta, a vinda do Senhor. A grande trombeta é o quê? É a vinda do Senhor.
para anunciar a José voltando, ou seja, para anunciar a segunda vinda de Cristo. Porque José voltando, isso é a segunda vinda de Cristo, Cristo regressando, tipificado em José, o filho de Jacó, lá no Egito. Bem, todas as nações se reunirão em Jerusalém. Isso se encontra em Isaías 18, 1 ao 3, e Isaías 27, 12 ao 13. É onde ele toca essa trombeta, e todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, Deus com ela. Então a noiva virá para estar com o noivo, o noivo com a noiva, e então o grande milênio, depois que o mundo inteiro seja destruído pelo poder atômico. E haverá novos céus e um novo mundo, e viverão para sempre. Agora podemos ver a bênção tão grande que Deus tem para todos nós. Também na página 130, versículo 11 e 64 nos diz: Lembrem que os que estão vivos e fiquem não impedirão aos que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, acaba de tocar. E essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, ou seja, soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Também na página 149, nos fala algo dessa trombeta. Diz, versículo 13 e 33, lembrem que os que vivem e ficam não impedirão aos que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar. E essa última trombeta com o último selo será a vinda do Senhor. Tocará e os mortos em Cristo se levantarão primeiramente, só descansando até esse tempo. Agora podemos ver como essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, ou sétima trombeta, que é a trombeta ou grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo pregado e revelado o mistério da segunda vinda de Cristo. Para esse tempo final, estaria soando, e estariam sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, sendo chamados e juntados pelo mistério de quem? Do sétimo selo para a igreja gentia e para o povo hebreu, pelo mistério da sétima trombeta, que é a vinda do Senhor. A sétima trombeta para os hebreus e o sétimo selo para os gentios é o mesmo, é a vinda do Senhor. Soará, tocará, e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados. É sobre o tempo da sétima trombeta, essa trombeta final, que corresponde ao sétimo selo, para a igreja gentia, que virá a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação de nós que vivemos, quando Cristo tenha chamado e juntado os escolhidos do último dia em sua igreja, em seu corpo místico de crentes. Quando se complete o número dos escolhidos de Deus na igreja de Jesus Cristo. Depois os mortos em Cristo ressuscitarão e nós que vivemos seremos transformados. Agora, o sétimo anjo que toca essa trombeta final é um anjo dispensacional. É um mensageiro dispensacional. Os 7 anjos mensageiros tipificaram, representaram ao anjo mensageiro dispensacional, que no último dia estará na terra. Porque os mensageiros de era representam ao mensageiro dispensacional que há de vir. Sempre em um mensageiro dispensacional está tipificado, representado em outros mensageiros anteriores a ele, de eras e ainda também de dispensações passadas. E o sétimo mensageiro dispensacional, que soa a trombeta final, essa é a grande voz de trombeta, que revela o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do sétimo selo, que prega, que proclama a mensagem do Evangelho do Reino, é o anjo do Senhor Jesus Cristo, e esse é um profeta dispensacional, o qual já foi refletido nos mensageiros das 7 eras,
da igreja gentil. Por isso encontramos que muitas coisas que estará fazendo esse profeta dispensacional, sétimo mensageiro dispensacional, para a sétima dispensação, com a sétima mensagem dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino, vejam vocês, já foi refletido nos diferentes mensageiros das diferentes eras. E, aparentemente, alguns mensageiros como que cumpriram isso que ele vai fazer, mas não, somente o refletiram. Por exemplo, o reverendo William Branham, quando nos fala sobre os sete selos e vai abrindo, dando a conhecer estes mistérios dos selos, aparentemente ele recebe e aparentemente ele é o que abre os selos e traz a revelação de todos os 7 selos para o povo. Mas Deus está nos dando uma vista antecipada do que será. Quando se complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, e depois Cristo termine sua obra de intercessão no céu e saia, e tome o livro da vida do Cordeiro, o livro dos 7 selos, o tome da destra do que está sentado no trono, em Apocalipse capítulo 5, e o abra, e depois venha com ele à terra, e o entregue ao homem. E então, esse homem, ao receber esse título de propriedade, esse título de propriedade que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de tomar e abrir, nem sequer de olhá-lo. Agora vejam, Cristo toma no céu e depois o abre, e depois o traz à terra. Isso entrega a um homem, e lhe diz que o coma. Olhem qual é o propósito de Cristo. Tomando esse livro e abrindo seus selos, para trazê-lo à terra e dar a um homem, para que o coma. E ao tomar esse livro e comê-lo, lhe será doce na boca, mas no ventre lhe será amargo. E ele tem um ministério de profecia, um ministério profético, para profetizar sobre todo povo, língua, nação e gente. Em Apocalipse capítulo 10, e depois em Apocalipse capítulo 11, aí temos o ministério do que se comeu o livro. E esse ministério será o ministério de um filho de Deus adotado. Ao receber o livro, o título de propriedade, e comê-lo, mostra que é um filho de Deus que foi adotado, e é restaurado o título de propriedade novamente à raça humana, à igreja de Jesus Cristo, ao ser dado a um homem, a um redimido pelo sangue de Cristo. E depois, o ministério profético desse anjo mensageiro, adotado, será tão grande que grandes bênçãos virão sobre a igreja de Jesus Cristo e sobre o povo hebreu. E serão vistas coisas que nunca antes foram vistas, manifestadas na igreja de Jesus Cristo. Ou seja, que a manifestação de Cristo em sua igreja será em toda a sua plenitude. E será tão grande o que Deus fará no meio de sua igreja, que o povo hebreu virá o que Deus estará fazendo por meio desse filho adotado, que dirá: este é ao que nós estamos esperando. Mas ele será um redimido pelo sangue de Cristo, um escolhido de Deus, redimido por Cristo, no qual Cristo estará manifestado em toda sua plenitude. Eles verão a Cristo manifestado em toda sua plenitude em seu anjo mensageiro. E esse é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, o anjo mensageiro que vem com a sétima trombeta, com essa trombeta soando, essa trombeta do Evangelho do Reino, e Deus vindicando-o, confirmando, e Deus trabalhando as coisas que Ele prometeu fazer neste tempo final. Agora temos visto quem é o sétimo anjo que toca a trombeta final. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E a trombeta final é a trombeta do Evangelho do Reino sendo pregado, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E a sétima trombeta, como o sétimo selo, é a vinda do Senhor.
soará, e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis, e nós que vivemos seremos transformados. Temos visto esse grande mistério do sétimo anjo. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, um sétimo mensageiro dispensacional para a sétima dispensação, com a trombeta final, a mensagem final de Deus, o Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Essa é a trombeta final, a grande voz de trombeta, a trombeta de Deus, a trombeta do ano do jubileu atualizada, soando e proclamando liberdade em toda a terra, e proclamando que temos chegado ao tempo em que os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós que vivemos vamos ser transformados e vamos regressar todos à nossa herança, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E vamos regressar à nossa família, a família celestial. E nos está esperando, nossa família celestial. E nosso Pai Celestial nos está esperando com uma grande ceia, a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Regressaremos à nossa família e à nossa herança, conforme ao que tinha sido refletido no ano do jubileu, em Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13, onde se soava a trombeta do ano do jubileu, do dia 10 do mês 7º, e se proclamava a liberdade em toda a terra. E todas as propriedades que haviam sido dadas ou vendidas ou tomadas por alguma dívida, regressavam ao seu dono original. E os escravos ficavam livres e voltavam à sua família. Isso é o que Deus estará fazendo neste tempo final. Regressaremos livres à nossa família celestial, com um corpo eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E regressaremos à nossa herança, a tudo que perdeu Adão e Eva na queda. Nós regressaremos, e com o corpo eterno, e com todo o poder divino restaurado, em e a nós, e seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim estará restaurada a descendência do segundo Adão, e estará restaurada a vida eterna, da qual o primeiro Adão caiu, e consequentemente toda a descendência do primeiro Adão caiu. Mas agora, por meio do segundo Adão, somos restaurados à herança do nosso Pai Celestial, a herança que Ele nos deu, a vida eterna, com um corpo eterno e com todo o poder e autoridade em nós manifestado, para viver com Cristo por toda a eternidade, como reis e sacerdotes sobre este planeta Terra, no glorioso reino milenial e por toda a eternidade. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa tarde, dando-lhes testemunho do sétimo anjo tocando a trombeta final. Com o sétimo anjo tocando a trombeta final, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e o Caribe. E são preparados para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Há também muitos escolhidos de Deus que viajaram a outras nações e a outros continentes. Mas até lá também lhes chega a mensagem. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e logo Ele nos transforme e nos leve com Ele a ceia das bodas do Cordeiro ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. E estejamos com Ele nessa grande festa celestial, onde Ele repartirá os galardões a todos os seus filhos, por todos os trabalhos que tenham realizado em seu reino, em sua obra, em sua igreja, cada um na era que lhes correspondeu viver. Que logo se complete o número dos escolhidos de Deus, e logo todos sejamos transformados, e os mortos em Cristo ressuscitados, e todos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora temos visto que o sétimo anjo
que soa a sétima trombeta, a trombeta final, o qual se refletiu nos anjos mensageiros das diferentes eras e se refletiu mais no anjo mensageiro da sétima era, porque sendo o sétimo, então reflete mais, o sétimo mensageiro da sétima era reflete mais ao sétimo mensageiro dispensacional. É como o profeta Isaías, que esteve falando no capítulo 53, e depois quando o eunuco vai lendo essa passagem e se aproxima a Felipe e diz: entende o que lês? E o eunuco diz: e como vou entender, se não há quem me explique? Ele disse: sobe ao carro. Invitou a subir. E então disse ao eunuco: isso que diz o profeta Isaías aqui, era o que estava lendo o eunuco? Isso que diz aqui o profeta Isaías, o está dizendo de si mesmo, ou está dizendo de outra pessoa? E então começa Felipe a explicar que está falando de outra pessoa, do Messias. Mas parecia que estava falando de si mesmo. E assim aconteceu com os mensageiros das diferentes eras. Falaram coisas que parece que estão falando de si mesmo. E com certeza estão falando de outro que virá mais adiante. Estão falando do sétimo mensageiro dispensacional, que virá depois das 7 eras da igreja em Tia, o qual virá com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério do sétimo selo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo e revelando todo o programa divino correspondente a esse tempo final na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E também pregando para o povo hebreu, com essa mensagem do Evangelho do Reino, e chamando e juntando a 144 mil hebreus. Mas primeiro chama e junta os escolhidos dentre os gentios. Assim que, vejam vocês esse mistério do sétimo mensageiro, do sétimo anjo, com a sétima trombeta, soando essa sétima trombeta. Viram o simples que é? E tudo isso refletiu já Deus nos mensageiros das eras passadas e também das dispensações passadas. Agora, temos visto que esse anjo, com a sétima trombeta, é o anjo do Senhor Jesus Cristo, com o ministério de Moisés, Elias e Jesus, para o último dia. E escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo, estamos seguindo a Jesus Cristo, o nosso Salvador, ao Rei de Reis e Senhor de Senhores. Sigo a Jesus Cristo. Assim como em cada era, os escolhidos seguiram a Jesus Cristo ao escutar a voz de Cristo por meio do anjo mensageiro que ele enviou. E para o tempo final, escutando a voz de Cristo por meio do anjo mensageiro que ele envia à sua igreja no último dia, seguimos a Jesus Cristo todos os dias de nossa vida.